Bom dia a todos, todas. Muito obrigada pela presença. A gente está realmente muito feliz aqui de ter juntado tanto conhecimento e para essa troca e trazer a importância do oceano na discussão do clima, né? Então, isso a gente vem vendo que as discussões focam muito na área terrestre, florestas, e a gente precisa dar foco e destaque também para o oceano. E no mês passado aí, a Ana Paula fez lá um evento, né, que tinha o mesmo nome. E eu falei, que demais! Tomara que a gente tenha um monte de eventos chamados Oceano e Clima, porque é isso que a gente precisa. Então, quero agradecer muito ao Climate Hub, Columbia University. Obrigada, Camila, por ter embarcado com a gente. A Simone não está aqui, do Núcleo de Vida Marinha, também ajudou muito. E todos vocês, por terem aceitado estar aqui fazendo essa troca de ideias. E, principalmente, aí, nossa convidada especial, doutora Silvia Earle. É realmente um prazer, uma honra ter você aqui. O Max também, Maximiliano, é diretor da Mission Blue. Acho que ele não está aqui agora, mas ele também está junto com a gente todos esses dias. E trazer as belezas do Rio de Janeiro, todos os nossos desafios, e isso transborda para o Brasil inteiro, né? Então, eu acho que queria fazer um agradecimento especial também aqui ao comandante do Forte por abrir esse espaço, e depois a gente vai conhecer essa exposição também sobre as Ilhas Cagarras. Também muito obrigada, essa parceria aí bastante duradoura, e vou passar, então, a palavra aqui para Camila, e depois a gente vai trocando. Obrigada, Raquel, também, por estar representando aqui a Secretaria de Ambiente e Clima do Rio. Obrigada, gente. Bem-vindo, bem-vindos, e é isso. Que tenhamos uma ótima troca. Obrigada. Obrigada, Aline, obrigada. É um prazer enorme estar aqui representando a Universidade de Colômbia. A universidade atua aproximadamente 10 anos já no Brasil, que é um dos 10 centros que temos pelo mundo. E há mais ou menos 4 meses, a universidade, junto numa parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, lançou o Climate Hub. O que é o Climate Hub? Eu vou falar um pouquinho mais depois na mesa seguinte, mas a ideia que a gente tem aqui é trabalhar e trazer pesquisa e fomentar a pesquisa. Então, acho que essa parceria com Ilhas do Rio, isso é só o início de muitos projetos, mostra um interesse muito grande da universidade de estar mais próximo com o Brasil e de estar mais próximo com atores que estão fazendo a diferença na linha de frente. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Sou Raquel Ribeiro. Estou aqui, na verdade, representando, infelizmente, a secretária Tainá de Paula, que não pôde vir, mandou um abraço para todos. Gostaria muito de estar aqui. É um debate que ela tem muito compromisso, muita responsabilidade, mas o nosso subsecretário, Hélio Vanderlei, está aqui, é o nosso especialista da pauta de oceanos, e hoje vai nos trazer um pouco mais sobre como a secretaria está atuando nesse debate, né? Mas representando a Tainá, que não pôde vir, que está viajando, uma secretária que chegou há pouco tempo, né, nessa gestão, está há 7 meses, e dizer que a gente tem um compromisso muito firme e forte com a pauta das mudanças climáticas, né, da mitigação e adaptação. Entendemos que o Rio de Janeiro, por ser uma cidade turística, rodeada de oceanos, né, a gente tem que ter uma responsabilidade ainda maior de entender que a gente tem muitos olhares do mundo aqui, né, e que a gente precisa ter uma preservação e um compromisso mais firme com as nossas águas e florestas. Então, agradecer a todos, e em breve o Hélio vai trazer um pouco das nossas propostas e atividades da secretaria. Muito obrigada. Bom, oi, gente, bom dia a todos e todas. É um super prazer estar aqui com vocês hoje, participando, inclusive, dessa mesa de abertura, em nome da ministra Marina Silva.
Ela, infelizmente, não pôde vir. Ela está no IPCC agora e logo depois está embarcando para a Índia para um encontro dos ministros de meio ambiente do G20, onde, inclusive, o documento que vai sair, a declaração, tem um capítulo enorme de oceano. E isso, eu passei o domingo todo trabalhando, lendo o documento, e está excelente. Isso já traz uma esperança para a gente que trabalha com o oceano há tantos anos, né? Então, é muito bom ver aqui todos esses parceiros e parceiras que a gente há anos e anos vem trabalhando com a questão da conservação marinha e que agora, mais do que nunca, a emergência climática bate à nossa porta e parece que, finalmente, a gente está conseguindo mostrar que, poxa, eu acho que tem uma relação do oceano com o clima, né? Então, parece que a coisa está sendo acordada, né? Como a Aline comentou, nós voltamos para o Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que a gente também vai passar esse primeiro ano aí comemorando a nossa volta, né? A volta do Ministério do Meio Ambiente, na realidade, e com a criação do Departamento de Oceano e Gestão Costeira na Secretaria de Mudança do Clima. Na segunda mesa, eu vou falar para vocês as nossas prioridades e para discutir com vocês tudo isso que vai ser feito nesse oceano de desafios e também de oportunidades que a gente tem. Então, obrigada, muito obrigada por ter sido chamada e convidada e de estar aqui com vocês. E um ótimo evento. Obrigada. Senhoras e senhores, bom dia. Gostaria de dar as boas-vindas ao Museu Histórico do Exército, ao Forte Copacabana, reafirmando a importância desse evento e a parceria do nosso Exército e do Museu e o compromisso do Exército com a preservação ambiental. Talvez não fosse momento mais oportuno para acolhermos essa exposição. Vivemos aqui no Forte um momento no qual temos uma exposição de grande relevância, que é a exposição da Frida Kahlo, que tem trazido um aumento muito grande de visitantes. Então, estamos com mais de 6.000 visitantes, o que vai dar ainda mais visibilidade e mais oportunidade para que as pessoas conheçam o trabalho de preservação. Claro, momento também de férias escolares, com um aumento de visitantes. E aqui, pensando rapidamente, um evento que nós estamos também sediando, um evento de cunho militar. Então, estamos sediando aqui agora, junto, nesse mesmo momento, um evento sobre defesa do litoral. E assistindo o início das apresentações, em todas as apresentações, em que pese falarmos do campo do poder militar, um ponto que é tocado é a preservação ambiental. Então, para nós militares, a preservação ambiental é um fator importante e relevante também nos nossos planejamentos. Então, falo isso do momento, da oportunidade, e reafirmando essa nossa parceria, o compromisso do Exército em preservar o ambiente. Os senhores e senhoras estão em uma área, uma APA, uma área de preservação ambiental, que engloba não só o Forte de Copacabana, mas também o Parque Garota de Ipanema, então uma das poucas áreas de preservação ambiental. Aqueles que conhecem as áreas sob responsabilidade do Exército sabem o nosso compromisso em preservá-las, assim como preservamos aqui. Temos um exemplo próximo, que é o nosso Forte Duque de Caxias, com toda a sua área preservada e mantida pela nossa instituição. Então, a renovação nossa, o nosso compromisso, não é só com a exposição Ilhas do Rio, mas é também com a proteção e preservação ambiental. Então, dessa forma, reafirma a nossa alegria, a nossa satisfação de manter essa parceria e receber todos os senhores e senhoras no nosso Museu Histórico do Exército e no nosso Forte Copacabana. Então, uma ótima exposição e um ótimo debate a todos. Muito obrigado.
Bom, agora vamos começar a nossa primeira mesa. E eu gostaria de convidar e apresentar a nossa mediadora. Ela é doutora em Ecologia, bióloga marinha, mergulhadora. Atualmente é gestora da Rede Oceano Limpo, no Rio de Janeiro, que é um movimento liderado pela Cátedra da Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, e membro da Liga das Mulheres pelos Oceanos. Ela é cientista marinha transdisciplinar, que trabalha para melhorar a relação entre ciência, política e prática para permitir a tomada de decisões baseadas em evidências para o futuro sustentável dos oceanos. Atualmente, os temas de trabalho que está envolvida são enfrentamento do lixo no mar, mudanças climáticas, gênero, segurança alimentar, recursos pesqueiros, gestão costeira e oceânica e sistemas de conhecimentos transformadores. Gostaria de convidar Gemile Viag. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje, na presença de tantos amigos, né, de tantas pessoas importantes, da doutora Silvia Earle, e acho que é o maior presente, né, assim, de todos, a grande estrela. E numa mesa também tão importante, né, uma mesa composta só de mulheres, e eu quero ressaltar isso, essa importância. Então, eu vou convidar as pessoas que compõem essa mesa para a gente dar continuidade e seguir nessa mesa que é a interconectividade dos oceanos. Então, eu quero convidar a doutora Letícia Cotrim. A Letícia Cotrim da Cunha, professora associada de Oceanografia Química da UERJ, graduou-se em Oceanografia, fez mestrado em Geoquímica e doutorado em Oceanologia. Foi coautora do 6º Relatório de Avaliação do Clima do IPCC, em 2021, e integra a Rede Clima desde 2018, e colidera a Rede Brasileira de Pesquisa sobre a Edificação dos Oceanos. Letícia, por favor. Obrigada, Gemile. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Bom dia, doutora Silvia Earle. Muito feliz de conhecê-la. Muito feliz. E eu vou fazer uma fala sobre a importância do oceano para o clima, né? Então, qual é o papel do oceano nisso? Então, vamos começar. Por que o oceano é tão importante? Eu queria mostrar, essa foto foi tirada do Forte Duque de Caxias, acho que o comandante já saiu, mas aqui a gente vê nessa pontinha de Copacabana, onde estamos agora, o Forte de Copacabana. Então, vamos lá pensar por que o Forte é importante historicamente para o Brasil, mas por que o oceano é tão importante, já que o assunto esse é hoje. O próximo, por favor. A primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que a gente chama planeta Terra, mas a gente tem um planeta que é coberto, em sua superfície, 71% de oceano, né? Então, é muita água. E, se a gente quiser ver como é que ter uma ideia, porque a gente está aqui em terra, a gente está vendo a praia, mas a gente não tem uma ideia dessa extensão. E aí, no próximo slide, a gente tem uma imagem da Terra vista do espaço. Isso aí é uma visão, quando a gente olhando o Oceano Pacífico, a gente só vê água. E 97%, mais ou menos, de toda a água do planeta está no oceano. É água salgada. É muita água. Esse é um volume da ordem de 6 trilhões de litros, são muitos zeros, nem ia caber assim escrever no slide. E se a gente pegar essa água toda, porque é muita água, e a gente transformar num planeta e colocar do lado do planeta Terra, a gente vê que, apesar de ser muita água, é pouca água. Então, a água é um recurso preciosíssimo para todo mundo. Somos 8 bilhões de habitantes no planeta e a gente tem que dividir aquela água ali. Tá? No próximo, por favor. E, lembrando essa importância do oceano, ele nos conecta. Então, porque cobre grande parte do planeta, então ele é importante no ciclo da água, ele é importante no clima, porque ele ajuda a distribuir calor pelo planeta todo, junto com a atmosfera. O oceano e a atmosfera estão o tempo todo trocando figurinhas, energia, no caso, né? Por causa do carbono, o oceano é um dos principais sumidouros para esse CO2 em excesso, que vem sendo lançado desde o começo da Revolução Industrial. Também é fonte de alimento para a pesca, também é fonte de lazer e
todas as outras coisas um pouco impalpáveis, nosso senso de pertencimento, tudo isso passa pelo oceano, passa principalmente para quem mora na região costeira, mas ele é importante também para quem mora em qualquer região afastada, e também move a economia. O PIB do oceano é da ordem de mais ou menos aí, trilhões de dólares por ano. Estaria no G7 se fosse um país, o oceano, mais ou menos. O próximo slide. O que acontece, por que a gente fala de clima, a gente não pode deixar de falar, a gente tem que falar da floresta amazônica, mas a gente não pode deixar de falar de oceano, é porque essas mudanças estão sendo todas muito rápidas, tudo está acontecendo muito rápido, isso vem se acelerando, especialmente depois da segunda metade do século XX, e aí, agora o próximo, por favor, e a gente já sabe, isso é conhecimento científico, é fato, que os oceanos já estão sofrendo com as mudanças climáticas. E o problema é que essas mudanças que já ocorreram no oceano, elas não são reversíveis na escala de vida de uma pessoa, 80 anos, 90 anos, até 100 anos. E a gente vai ver isso agora. Tá? Esse é o único gráfico complicado que eu trouxe, tá? Mas ele mostra, isso é do relatório especial do IPCC sobre os oceanos e a criosfera. A gente tem o pH, ali, aquela linha alaranjada, a gente tem o pH medido da superfície do oceano desde 1950, então a gente vê que vem tendo um declínio. Pode parecer muito pouco, mas a escala de pH é uma escala logarítmica, então parece pouco, mas é bastante coisa. E na linha azul é o que pode acontecer com o oceano. A gente vai ver que em 2100, que é quando termina o tempo ali naquele gráfico, a gente não vai ter um tempo aí, assim, não vai ter um oceano igual ao que a gente tinha lá em 1950. Mas a gente pode estabilizar essa acidificação, que é uma mudança no comportamento químico do oceano e tem uma série de implicações para os organismos, desde o plâncton pequenininho, que a gente não vê, até as baleias e até os peixes que a gente come, ostras, mexilhões, enfim. E, se a gente não fizer nada e seguir aquela linha vermelha, e é o que a gente vem fazendo ultimamente, tá? A gente não vem fazendo nada, a gente está aqui, indo para um oceano cada vez mais ácido. E a mesma coisa acontece com o oxigênio no oceano. A gente tem um pouco mais de incerteza em relação a isso, mas um oceano mais quente comporta menos oxigênio. Então, isso também é muito sério. No próximo slide, por favor. E a outra coisa que também é muito assustadora, especialmente para o Brasil, que é um país que tem praticamente 8.000 quilômetros de linha de costa, do Amapá até o Rio Grande do Sul, vamos lembrar do mapa do Brasil. Tá? E isso aqui são as projeções, de acordo com o relatório do IPCC, criaram uma ferramenta interativa junto com a NASA, e onde a gente tem dados, né, e as projeções a partir dessas estações de observação. E eu peguei aqui o marégrafo da Ilha Fiscal. O marégrafo é um instrumento que mede o nível médio do mar, dentro da Baía de Guanabara, lá naquele castelinho verde que a gente vê dentro da Baía de Guanabara. Então, a gente vai do cenário mais otimista. Em 2100, a gente vai ter aí um aumento médio de quase 40 centímetros do nível do mar dentro da Baía de Guanabara, até o pior cenário de todos, quase 1 metro acima do nível médio do mar dentro da Baía de Guanabara. Isso é baseado com dados medidos. O marégrafo da Ilha Fiscal é um dos mais antigos do país. Tá? O próximo, por favor. Tá? E eu estou falando aqui de coisas um pouco abstratas, nível do mar, acidificação, oxigênio, mas a biodiversidade também. Então, as mudanças climáticas, uma água mais quente, mais ácida, com menos oxigênio, isso tem implicações para a biodiversidade marinha, que, por sua vez, tem implicações nesse sumidouro de carbono. A professora Priscila vai falar daqui a pouco. Além disso, a gente ainda tem problemas de poluição e de pesca predatória. Tá? Então, assim, a gente tem que cuidar do que a gente tem. Essa é a vista das Ilhas Cagarras, lindas, aqui no Rio de Janeiro. Próximo, por favor, já estou quase acabando. E o que eu quero que a gente tenha em mente é que essas mudanças a gente já viu, que as projeções todas mostram que, se a gente fizer alguma coisa, a gente pode estabilizar essas mudanças. Então, e temos soluções para isso. Não precisa inventar nada que não existe. As soluções estão aí. E aí, no próximo... Esse aqui eu peguei de ontem à noite, então são 5 anos e 365 dias agora. Tá? O seu relógio do clima, porque quanto tempo a gente tem para limitar o aquecimento até, no máximo, 1,5 graus acima da média do período pré-industrial, que é o que estabeleceu o Acordo de Paris, do qual o Brasil faz parte. Então, a gente tem pressa para limitar o aquecimento e a gente tem soluções para limitar o aquecimento.
né? Mas a gente tem que agir rápido e zerar as emissões. Preservação, conservação, mitigação, mas a gente também tem que mudar essa matriz energética que emite tanto CO2 para a atmosfera e outros gases de efeito estufa. E com isso eu me despeço, agradeço a atenção de todo mundo. Esse é meu e-mail, se alguém quiser depois entrar em contato. Muito obrigada. Muito grata, Letícia. Bom, eu vou chamar a nossa próxima palestrante. Agora eu estou um pouco mais calma. A doutora Priscila Lange é bióloga marinha, formada pela UFRJ, com doutorado em Ciências da Terra pela Universidade de Oxford e pós-doutora na NASA. Sua pesquisa é focada na utilização de satélites para observar a ecologia do fitoplâncton marinho, floração a algas nocivas e o efeito das mudanças climáticas sobre os ecossistemas marinhos. Por favor, Priscila. Oi, bom dia. Obrigada a todos. Essa água aqui pode ser minha? Só para saber. Estou de olho nesse copo. Então, eu vou falar brevemente para vocês um pouco sobre a importância da biota marinha no sequestro de carbono pelos oceanos. Bom, o oceano ele absorve e armazena 6 milhões de toneladas de carbono da atmosfera todos os anos, né, por ano. Então, isso é um armazenamento de carbono 50 vezes maior do que a atmosfera armazena e 20 vezes maior do que os ecossistemas terrestres armazenam. Então, não é só uma questão de absorver o carbono, mas também de armazenar o carbono. Esse carbono fica ali e não vai nem para a atmosfera e nem para o sistema terrestre. Então, os oceanos são o maior sumidouro de carbono do planeta. E, então, eu vou falar um pouquinho sobre como a vida marinha é importante nesse processo de absorção e sequestro do carbono atmosférico que a gente emite em excesso, a humanidade. Então, a primeira parte desse processo é a difusão, né? O transporte do gás carbônico, que está na atmosfera, para a superfície do oceano. O gás carbônico, naturalmente, na maior parte da superfície do planeta, ele está em maiores concentrações na atmosfera do que na superfície do oceano, então ele passa por difusão para a água. E isso acontece, né? Por que tem menos gás carbônico na superfície dos oceanos? Próximo. Porque existem organismos ali que fazem fotossíntese e absorvem esse gás carbônico na superfície dos oceanos. Esses organismos são microalgas, que a gente chama de fitoplâncton, são algas marinhas microscópicas, e existem também plantas e macroalgas nos ecossistemas costeiros que fazem também fotossíntese, né? Então, essas microalgas, o fitoplâncton oceânico, ele tem uma eficiência de assimilação de gás carbônico 100 vezes maior do que das plantas terrestres. E as plantas e algas dos ecossistemas marinhos costeiros absorvem o gás carbônico 35 vezes mais eficientemente que as plantas terrestres. Então, uma coisa é você absorver o carbono, outra coisa é você transportar ele para um compartimento no oceano onde ele não retorne para a atmosfera, que é um processo importante também. E a gente vai falar um pouquinho como isso acontece. Próximo. Então, eu, né? Eu e meu amigo imaginário. Então, o fitoplâncton fica na superfície do oceano, porque, para fazer fotossíntese, ele precisa de luz, né, e precisa desse gás carbônico. A luz está na superfície do oceano. A água absorve luz, no fundo não tem luz. Então, o fitoplâncton está na superfície, absorvendo todo o gás carbônico que entra, ou grande parte dele. Então, a concentração está sempre mais baixa do que na atmosfera, ou na maioria dos casos, quando você tem muito fitoplâncton, né? E quando esse fitoplâncton absorve o carbono, transforma isso em matéria orgânica, e esse fitoplâncton é, então, consumido pelos animais marinhos, que vão desde animais microscópicos, o zooplâncton, até animais maiores que comem esse zooplâncton. Então, existe toda uma cadeia alimentar marinha que tem como base o fitoplâncton, isso no sistema de oceano aberto.
Todos esses animais, microscópicos e grandes, eles fazem cocô, né? São as pelotas fecais, e esse material ele afunda no oceano com uma eficiência maior do que as células pequenininhas de fitoplâncton. Então, o afundamento das pelotas fecais dos animais é um processo importante para o transporte do carbono da superfície do oceano para o fundo. Um outro processo importante é o afundamento das próprias carcaças de animais, principalmente os animais muito grandes, peixes grandes, baleias, né? Esses animais, quando morrem, afundam e transportam muito carbono com eles também. E um terceiro processo são os agregados de plâncton. Então, o fitoplâncton ele é pequenininho, flutua, mas ele, às vezes, forma agregados, esses agregados afundam. E quando esses agregados afundam, conforme eles afundam, eles alimentam os animais que vivem em profundidades maiores de 300 metros, 400 metros, e, uma vez alimentando esses animais, esse carbono não volta para a superfície, né? Ele fica ali naquela profundidade maior, num compartimento isolado da superfície, e não volta para a atmosfera. Lembrando que tudo que não é alga ou planta respira e emite gás carbônico, né? Então, se esse processo de alimentação dos animais ficar na superfície, o gás carbônico é respirado e volta para a atmosfera. Então, esse transporte para o fundo é super importante. E um outro processo interessante, próximo, é que esses animais, muitos desses animais que vivem em profundidade, eles migram verticalmente também. Então, basicamente, essa figura mostra que, durante o dia, lá na esquerda, os animais estão em profundidades grandes, 300 metros, 400 metros. Durante a noite, eles nadam para a superfície para se alimentar desse fitoplâncton que está na superfície, comem esse carbono e depois eles nadam de volta para o fundo durante o dia. Quando eles nadam de volta para o fundo, eles alimentam outros animais, eles respiram lá no fundo, e esse carbono é também transportado por esse processo de migração vertical do zooplâncton e desses animaizinhos. Esse processo todo de transporte de carbono da superfície para o fundo a gente chama de bomba biológica de carbono, desde a assimilação do gás carbônico pelo fitoplâncton até o transporte pelos animais marinhos para o fundo. Próximo. Então, isso acontece em oceano aberto, mas no mar costeiro a gente tem também ecossistemas muito importantes para a assimilação de carbono. Esses ecossistemas são as florestas de kelpis, pradarias marinhas, manguezais e marismas, né? Essas plantas e algas que são a base desses ecossistemas são muito eficientes para sequestrar carbono. Próximo. E, por isso, esses ecossistemas são chamados de florestas azuis, né? Então, as florestas azuis sequestram 35 vezes mais carbono que uma floresta tropical. Esse carbono ele fica armazenado por um longo tempo, mais de 1000 anos, e, por isso, é muito importante a gente frisar que, quando esses ecossistemas são destruídos, degradados, esse carbono volta todo para a atmosfera de uma vez. Então, é importante conservar para manter o carbono que foi assimilado ali, né, para aumentar essa eficiência de remoção de carbono, mas também para esse carbono não retornar para a atmosfera. E esses ecossistemas são extremamente sensíveis às mudanças climáticas, principalmente de temperatura. Próximo. E, por isso, existem muitos projetos pelo mundo do que a gente chama de carbono azul, que é o carbono assimilado por essas florestas azuis, né? Esses projetos estão voltados para o mercado de créditos de carbono. Esses são só alguns exemplos de projetos com ecossistemas costeiros diferentes, né, ao redor do mundo. Muito dinheiro está sendo investido para tentar monetizar esse carbono assimilado e sequestrado por esses ecossistemas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem muitos manguezais, né? Uma área vasta de quase 17 mil hectares de manguezal, e existe um potencial muito grande para projetos de crédito de carbono com manguezais. Eu acho que tem já um grupo grande até trabalhando com isso aqui no Rio de Janeiro, né? E a maioria dos projetos eles estão focados em 3 aspectos: a quantificação da captura de carbono, então a gente precisa saber o quanto de carbono é sequestrado por esses ecossistemas, a restauração e expansão desses ecossistemas e a proteção e conservação desses ecossistemas. Então, primeiro, a gente precisa provar que a gente sabe o quanto de carbono é assimilado e aprisionado nesses ecossistemas, para depois fazer alguma coisa com relação à conservação. Próximo. Já vou acabar. E, recentemente, existem alguns projetos também com fitoplâncton, porque a eficiência de fotossíntese é muito alta, né? 100 vezes maior do que de plantas terrestres. Então, isso aqui é um exemplo, que é a árvore líquida, um projeto sérvio. Eles chamam de bioreator, fotobioreator urbano.
Então, o objetivo desse projeto foi inserir em áreas urbanas, onde é difícil se plantar árvores, algo que assimile carbono e compense a emissão de carbono por essas áreas urbanas. E um aquário desse, cheio de microalgas, assimila a quantidade de gás carbônico equivalente a 2 árvores de 10 anos ou 200 metros quadrados de gramado. O problema é para onde vai esse carbono? Tá? Você deixou o aquário ali, passou 1 mês e meio, você tem que tirar esse material, essas algas, e repor com uma água limpa, com um pouquinho de algas, que elas vão crescendo. E o que é feito com essas algas, com esse carbono? Se você deixar decompor, ele volta para a atmosfera, então não adianta nada. Então, essa parte ainda é muito falha nos projetos que existem, mas é uma coisa muito nova, né? Próximo. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem árvores líquidas naturais, né? Então, existem muitas lagoas e baías que têm uma quantidade de fitoplâncton enorme, principalmente por causa das emissões de esgoto, né? Que são os nutrientes para esse fitoplâncton. E, então, existe um potencial grande também para projetos relacionados ao fitoplâncton costeiro aqui no Rio de Janeiro. Próximo. E a gente, para começar esses projetos, precisa quantificar o carbono assimilado e armazenado ou transportado por esses sistemas, e para depois estabelecer um plano de manejo, ou remoção e utilização desse material, desses ecossistemas. Próximo. Próximo. E é isso. Obrigada. Isso é a Baía de Guanabara, tá? É aqui pertinho. E vocês estão vendo o rastro dos barcos na floração que estava acontecendo no verão. Incrível, né? A ciência realmente tem muita coisa que eu nem sabia ainda. Eu fiquei pensando, né, como o oceano ele circula o mundo, né? O Paquistão está pensando no carbono. Foi uma coisa que me surpreendeu. Eu não sabia desse dado. É um povo que ainda vive em guerra, mas pelo menos a gente ainda está pensando nos oceanos. Então há esperança, né? Há esperança em dias melhores. Então eu vou convidar agora Camila Pontual, que é mestra em Economia Ambiental pela Sorbonne, coordena o programa de clima da Universidade de Colômbia, no Brasil, já trabalhou na assessoria internacional da Prefeitura do Rio, onde atuou na agenda climática internacional e na presidência do C40. Anteriormente, a Camila trabalhou na Climate and Land Use Alliance, na Fundação Ford, onde apoiou a coordenação de vários projetos de mitigação no bioma amazônico e no Cerrado. Camila, por favor. Obrigada. Bom, diferente das professoras Letícia e da professora Priscila, eu não sou especialista em oceano. Então, eu não vou trazer uma perspectiva de alguém que conhece o oceano há anos e trabalha com isso. E eu acho que é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que falar com quem não é especialista em oceano. Primeiro, eu queria agradecer ter uma mesa só de mulheres, porque vamos combinar que isso é maravilhoso, né? Também as Ilhas do Rio, por toda a parceria, reconhecer aqui, né, a professora, a grande sumidade, Silvia Early, o Berseman, que faz parte do Columbia Global Center, através do nosso conselho técnico, meu conselheiro aqui, e todos aqui. O oceano é o maior bioma do planeta. E a gente fala muito pouco sobre esse bioma. A gente discute muito pouco. E ele é fonte de vida e fonte de alimento para aproximadamente 3 bilhões de pessoas, gerando aproximadamente 30 milhões de empregos diretamente. Indiretamente, mas muito mais milhões. Isso seria a 5ª maior economia do mundo. Uma economia de aproximadamente 3 trilhões de dólares por ano. Esses valores todos, cobrindo ainda 71% do planeta Terra, mas ele recebe, em termos de pesquisa científica, menos de 1% dos recursos nacionais. Isso eu estou falando de uma média mundial, não estou falando só de Brasil. Se a gente gasta menos de 1% sobre esse bioma, a gente não conhece esse bioma. Se a gente não conhece, a gente não protege. Quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai proteger. Há um tempo atrás, lançaram um concurso mundial de dar $1 bilhão para quem inventasse uma tecnologia capaz de ser um sumidouro de carbono. A gente tem essa tecnologia. A gente só precisa preservar essa tecnologia. É isso que falta.
A gente sempre fala da Amazônia, e a Amazônia é extremamente importante. Eu trabalhei anos com a Amazônia, com o Cerrado, são biomas com uma riqueza monumental. E a gente fala da Amazônia como o pulmão do mundo, mas a Amazônia não é o pulmão do mundo. Não que isso não seja importante, a preservação da floresta, mas enquanto a gente não olhar os oceanos, enquanto a gente não dá nome da importância da preservação, a gente pouco vai avançar na pesquisa nessa área. Eu acho que, como foram falados aqui, os oceanos são sumidores de carbono, eles são fundamentais para que a gente possa mitigar as mudanças climáticas. O 6º relatório do IPCC, que a Letícia faz parte, mostrou um cenário bem complexo para os oceanos. A gente está enfrentando aí as ondas de calor numa escala de aproximadamente 4 a 8 vezes mais frequentes do que a gente tinha anteriormente. A elevação do nível do mar afeta todos, não só, e muito erradamente, quem acha que mora na praia. Na verdade, afeta todo o ecossistema de águas. Tudo vai ser afetado. Além disso, a gente tem a acidificação. O processo de acidificação e o processo de branqueamento dos corais diminuem a biodiversidade marinha, que é tão importante para os oceanos se tornarem a nosso sumidouro de carbono. Nos últimos 20 anos, os oceanos mudaram de cor, aproximadamente 56% deles. E essa mudança de cor, ela é reflexo dessas alterações. O que significa essas alterações? A gente ainda precisa estudar mais. Mas isso, com certeza, vai afetar a capacidade dos oceanos de capturar carbono. Como é que a gente pode ajudar a resolver isso? Há 2 anos atrás, a ONU lançou a Década para a Ciência Oceânica. Isso já foi um grande avanço, porque a gente consegue botar esse debate na pauta, a gente consegue dar visibilidade a esse debate. Mas, ainda assim, as mudanças climáticas, que são uma emergência atual, no qual a gente, infelizmente, está vendo eventos extremos cada dia mais no nosso radar, demandam que a gente tome decisões mais baseadas na ciência, decisões baseadas em evidências, demandam isso. E, por isso, que o papel da universidade é fundamental em promover isso. A Universidade de Colômbia, há anos, trabalha com a questão de oceano, e a gente traz esse conhecimento para cá através do Climate Hub. E como é que a gente faz isso? O Climate Hub ele busca financiar a pesquisa científica, trazendo pesquisadores da universidade para trabalhar com pesquisadores ou pessoas que estão na linha de frente no Brasil, em colaboração, e levando pesquisadores brasileiros para a universidade, através da transferência de tecnologia, de artigos, de dados, bases de dados, metodologias científicas, a gente pode avançar a ciência oceânica e pode também tentar mudar esse quadro de menos de 1% dos orçamentos nacionais de pesquisa serem destinados ao oceano. Há um tempo atrás, o Climate Hub só tem 4 meses. A gente fez um evento sobre água também, para debater a questão de saneamento, o impacto que isso tem nos nossos oceanos. Né? E a gente precisa cada vez mais debater saneamento, preservação, biomas, tal. E como que a gente também pretende fazer isso? Através de financiamento para eventos, para debates, programas de capacitação, de treinamento para servidores públicos e para quem está na linha de frente. Isso tudo é para promover ciência, porque a gente acredita que a ciência vai fazer a diferença. A ciência aliada com quem está na linha de frente, quem está lutando, vai gerar impacto. E a universidade tem que gerar impacto. A gente tem que sair da Torre de Marfim e entrar nos barcos. Obrigada. Convido, então, as nossas outras palestrantes, Letícia e Priscila, para compor a mesa para a gente começar o debate. Debate não, né? Conversa. Negócio de debate. Tinha uma coisa interessante que eu tinha pensado num texto para falar, mas aí todas as palestrantes falaram que eu ia falar, então eu acho ótimo. Quem sabe faz ao vivo. Mas, assim, pensando que, como a doutora Silvia Earle fala, né, que mesmo que você nunca tenha visto o oceano, você vai sentir esse oceano vai tocar em você, né, pensando que nós temos 9.000 quilômetros aproximadamente de costa, e ainda que as pessoas vivam no interior, né, não sintam,
prontidão assim o oceano, elas sentem o clima. E como que o oceano tem clima, né? Pintou um clima entre o oceano e o clima. Então, isso é muito importante, esse debate. O oceano, assim, em perspectiva de Brasil, né, que é um país que nasceu dos oceanos, né, foi invadido pelos oceanos, e a gente vem construindo essa história ao longo das costas, né, da área costeira do Brasil. Então, o oceano ele grava a nossa história, né, do mundo, ele grava a história do Brasil, ele grava a nossa história pessoal, por causa da nossa íntima relação com ele. E, diante de todos esses panoramas que foram apresentados, né, IPCC, e também dos panoramas de esperança que a gente pode ter, né, eu venho assim falar que a gente precisa ampliar esse debate, né, para todos os setores, para todas as pessoas que se envolvem com isso. A Camila falou que ela não é especialista em oceano. Eu acho que quem é, né? Quem de nós é realmente um especialista em oceano, que é tão amplo, a gente não conhece tanto, né? Talvez a doutora Silvia Early conhece muito mais que todas nós, mas é difícil falar isso, né? É especialista num bioma tão grande que nem é considerado bioma ainda. O IBGE classificou e incluiu agora em 2019, né? Então, temos esperança. Mas, somando as nossas forças aqui, eu vou começar as perguntas. Então, eu vim fazer a primeira pergunta para a doutora Letícia, que é, diante de todos esses cenários climáticos que você vê e investiga diariamente, onde você encontra esperança? Assim, né? A ciência de previsão, ela, às vezes, amedronta um pouco. A gente já até conversou sobre isso, né? E falando também nesse recorte Brasil, como definir prioridades para atuar e reduzir os efeitos das mudanças climáticas? Então, são duas perguntas difíceis, mas você falou, esse cenário que não é muito, como se diz, ele assusta mesmo, e eu acho que a gente, né, aqui debatendo, falando de ciência, a gente tem que falar do que é muito grave, e a gente tem essa urgência. Eu botei ali o relógio climático de 5 anos, mas a gente tem que falar que existem soluções. Algumas a gente já falou aqui, a gente mostrou que isso passa pelo oceano brasileiro como um potencial sumidouro, né, pelo menos de parte do CO2 que é emitido. A outra parte que a gente tem que fazer é mudar a matriz energética do país. Então, energias que não emitam gases de efeito estufa. Não tem outro jeito. A gente pode preservar e cuidar e não deixar ninguém chegar perto das Ilhas Cagarras, por exemplo. Se a gente continuar emitindo CO2, o mar ele circula, ele vai acidificar e vai ter impacto nas Ilhas Cagarras. Ele vai ter mais impacto ainda na Baía de Guanabara. Então, a resposta é essa. E a gente tem tecnologia, energia solar, energia eólica. Isso ainda tem que ser mais desenvolvido, mas o Brasil tem um potencial gigantesco, especialmente na margem equatorial, onde querem tirar mais petróleo, de energia das marés e das ondas. Então, as soluções estão aí. E falando, o IPCC mostra essa coisa, mas assim, quando faz a síntese, uma das últimas figuras do relatório síntese dá o caminho das pedras de qual é o potencial de usar energia eólica, de usar energia solar, de usar meios de transporte eficientes e limpos. Carro elétrico dá dinheiro para bilionário. A solução é transporte público eficiente movido a energia limpa. Tá? Então, isso tudo já está aí. Já está. Então, não precisa inventar um negócio, não precisa... Gente, a gente manda um foguete para Marte, o foguete manda fotografia de Marte, e a gente vê a fotografia colorida, em tempo quase real. Como que a gente não consegue... Eu sei que é uma mudança de chave grande, mudança de mentalidade, tem zilhões de interesses econômicos, para além dos trilhões da economia do mar, da economia azul, mas a gente tem que fazer alguma coisa.
E a gente sabe que pode. Então, todo mundo aqui já sabe que pode fazer alguma coisa. Tá? Então, acho que essa é uma das... a esperança tem. E é muito bom saber que a gente tem jeito. Eu respondi as duas perguntas? Respondeu. Muito bem. Tá aí. Eu também não sabia do carro elétrico, tá vendo? A gente vai aprendendo, né? E falando em fotografia, né, de todas essas perspectivas que a gente tem, como você falou, né, a gente já consegue mandar foguete para Marte, né, para tantas outras planetas, né? Eu vou fazer uma pergunta agora para a Priscila, para a gente fazer a dinâmica, né? Pensando nessa questão de todos os ângulos vistos, né, de como é importante entender essas perspectivas. E a Priscila, ela tem essa experiência de olhar o oceano em uma perspectiva mais planetária, né? Então, como que esse monitoramento, né, de parâmetros nessa escala planetária, ele nos ajuda a entender, assim, os nossos cenários, né, como você mostrou alguma coisa, e como fazer esses dados e modelos chegarem nos espaços de decisão? Essa pergunta é super complexa, né? Vou até falar, ela mostrou a pergunta antes, tá? A gente está roubando, e mesmo assim eu fiquei, gente, vou ficar aqui 3 horas falando. Aí a Camila veio aqui e respondeu para mim na palestra dela. Eu achei ótimo. Basicamente, eu acho que a chave de tudo é a educação, né? O que eu penso? Eu sou bióloga, não foi porque eu aprendi que o meio ambiente é importante na escola. Foi porque a Xuxa me falou para proteger o boto rosa. Essa é a verdade. Eu pensei durante 30 anos sobre isso, cheguei a essa conclusão. Então, o que aconteceu? A mídia, né, os veículos de comunicação me mostraram, quando eu era criança, que o meio ambiente era importante, gente. Não foi na escola. Por que não ensinavam isso na escola, né? Depois da Eco 92 até mudou um pouquinho isso. Mas eu acho que a resposta principal está na escola, né? Ensinar para as crianças, num consciente coletivo, de que o meio ambiente, não só os oceanos, mas o meio ambiente em geral e o clima são importantes, né? E quando a gente fala de tomada de decisão, isso inclui a cultura dos tomadores de decisão. E essa consciência dessa importância do meio ambiente, ela não vai ser aprendida quando o cara vira tomador de decisão. Ela é aprendida durante a vida dele. Por isso, a resposta está na escola. Mas também existe um papel importante de quem produz os dados, né, das universidades, dos institutos de pesquisa, que tem um papel importante na divulgação da importância desses dados. Então, você produz dados, gasta dinheiro, põe os dados em plataformas de livre acesso e as pessoas nem sabem que essas plataformas existem. Então, acho que a gente ainda é muito falho na divulgação da importância do nosso trabalho como pesquisadores também, né? E a gente tem muito para trabalhar com relação a isso. E eu acho que, quando isso melhorar, eu acho que já está melhorando até, né, essas informações vão chegar com mais eficiência para os tomadores de decisão e as coisas vão caminhar um pouquinho mais rápido, né? Foi a resposta mais ou menos rápida que eu consegui pensar para essa pergunta. Não sei se eu respondi tudo. Respondeu, sim. Eu passei para ela antes, para não ter nenhuma surpresa, né? As perguntas são complexas. E eu penso assim também, né, dessa interconectividade de tudo, né, da gente conseguir ter diálogos, debate com todas as frentes, né, na Rede Oceano Limpo. Ele veio para isso também, né? A gente está na década dos oceanos, né? A cátedra criou diversos programas, né, de passar o conhecimento que ele já tem feito. A gente já tem muito conhecimento produzido, né? Ainda estamos produzindo mais, ainda bem, e ainda falta fomento em pesquisa científica, mas já estamos fazendo um diálogo com todos os setores, que é de fundamental importância, né? Trazer a academia para o ambiente de tomada de decisão, porque muitas vezes eles não conhecem mesmo esse ambiente que a gente trabalha, né? Então, fazer esse intercâmbio é de fundamental importância. E aí eu quero perguntar para a Camila. Os jovens de hoje, das gerações futuras, vão viver um mundo muito mais desafiador, né, imprevisível. Talvez, se a gente conseguir, né, reverter algumas coisas, talvez não. Mas, diante dos cenários que temos, vai ser assim, em termos de emergências climáticas, né? Como você acha que podemos fortalecer o intercâmbio de conhecimentos e experiências para enfrentar os desafios climáticos em escalas global e local?
Eu acho que a gente não tem uma bala de prata, não existe uma solução única. Vai ser um conjunto de ações que a gente precisa fazer. A gente precisa aproximar a academia de tomadores de decisão, a gente precisa aproximar a academia de quem está na linha de frente, defendendo todos os biomas. A gente precisa juntar e a gente precisa ocupar espaços. Por exemplo, acabou de rolar na Jamaica o debate sobre mineração em chão marinho, e esse debate foi super fechado. Essa regulamentação que não rolou, mas é um debate extremamente importante, com um impacto monumental, que nem a gente entende ainda qual é o impacto disso. Mas a gente precisa estar ocupando, os jovens precisam estar juntos, precisam estar estudando, a gente precisa dar visibilidade à ciência, a gente precisa traduzir, às vezes, os dados científicos, que são dados super complexos, e é importante que eles sejam complexos, porque a gente também não pode ser simplista, mas isso precisa ser comunicado. Entendeu? Então, eu acho que são conjuntos de ação. A gente não pode ficar buscando um ponto, a gente tem que fazer em várias frentes, porque esse é um problema muito complexo. Acho que é isso. Não sei se eu respondi também. Assim. A gente nunca sabe se respondeu toda a pergunta, né? Mas respondeu, sim. E pensando nisso, né, em conjunto, né, de que todo esse intercâmbio de conhecimento, né, como que a gente tem que ocupar os lugares. A gente está numa mesa só de mulheres, né? Eu não poderia deixar de comentar sobre isso, sobre a questão de gênero. Eu fiz essa pergunta para a Letícia direcionadamente, mas quem também quiser responder, fica à vontade. O ODS traz essa questão do gênero, né? E a gente ainda, na biologia marinha, na ciência oceânica, ainda temos poucas mulheres ocupando esses lugares, né? Principalmente quando vai chegando nos lugares mais altos, ainda somos pouco representadas. Eu quero perguntar para a Letícia como que, assim, as mulheres são as mais afetadas pelas mudanças do clima, né? E então como que ela vê, assim, né? Como que dar do mar, do planeta, ao mesmo tempo garantir espaço para as mulheres, né, na ciência, que é a principal área dela de trabalho, né? E, quem sabe, na tomada de decisão. Essa é uma questão muito interessante. Eu cheguei a comentar com a Gemile mais cedo que, quando eu entrei na faculdade de oceanografia, numa turma de 30, eram 5 meninas. E hoje em dia, praticamente ao contrário, passados 30 anos. Então, isso é muito bom, isso é muito positivo. Só que existe um telhado de vidro aí que, quando a gente vai chegando ao longo da carreira, falta de políticas para mulheres na universidade, para apoio à maternidade nas ciências em geral, e não é só a ciência da Terra, tá? Nas ciências, nas universidades em geral. Isso é uma coisa que limita essa invisibilidade do trabalho feminino também, apesar da gente saber, né? E quem cuida das crianças que vão ser a força de trabalho para frente são as mulheres. Então, essa invisibilidade do trabalho feminino, isso também é uma coisa que é muito... A gente tem que falar disso. Muita gente não gosta, mas é um trabalho invisível, não pago. E esse fomento aqui de falar, a gente tem que estimular. Todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Então, mas isso tem que partir de uma base muito, muito forte, né? E, com isso, apoiando mulheres, e aí, saindo da academia também, políticas públicas para mulheres mães, isso ajuda também a esse grupo ter mais resiliência face às mudanças. É uma pergunta... Eu não sou cientista social, eu gosto de números, assim, mas, assim, esse assunto me toca. Tá? Obrigada. Nada, eu já tinha perguntado algumas coisas sobre isso para a Letícia em uma palestra, e ela me falou isso também. Ela falou: eu sou dos números, da estatística. E é isso, né? Eu acho que a mulher ela tem um olhar um pouco mais amplo, né? Assim, da situação como toda. A gente vê um pouco mais de cima as situações, né? É tanto que, em dados pesqueiros, as mulheres, quando colocadas em lugares de tomada de decisão, elas se preocupam mais com o bem-estar da comunidade, com a educação das crianças. Então, isso é significativo, né? Porque não estão em locais como nós estamos aqui, né? De tomada de decisão, de ciência, mas estão no fronte, né? Junto aos oceanos. Então, essa consciência é realmente delas, assim, nosso, né? Em termos de olhar mais amplo, assim, né?
Eu quero perguntar para a Priscila, assim, que às vezes quando olha de longe, né, essas imagens por satélite, a gente acha que não tem nenhuma influência, né? Olhar lá de cima, assim, o que tem, né? Olhar a Terra para uma imagem de satélite, né? E como que você acha que esses dados, assim, essas imagens, podem motivar a sociedade em geral a entender a gravidade do período que estamos vivendo, né? Mostrando todas essas imagens, eu já vi que você divulga bem isso nas suas redes sociais. Como que você acha que isso movimenta as pessoas a terem consciência disso que está acontecendo? As próprias imagens de satélite, os dados de satélite, eles trouxeram uma visão diferente dos oceanos, né? Então, antigamente, a gente observava os oceanos pontualmente, fazia malhas amostrais para poder observar os processos de larga escala. E com as imagens de satélite, a gente conseguiu observar a conectividade do oceano como um todo, e até com a atmosfera e com outros sistemas, né, com o sistema terrestre. Então, essas imagens elas realmente trazem uma outra perspectiva do sistema oceânico do planeta. Isso aconteceu na ciência, mas quando as pessoas, de maneira geral, olham as imagens, elas entendem um pouquinho a importância de, às vezes, coisas que elas observam no cotidiano, né? A gente tem uma atividade muito interessante de extensão da universidade, né, de educação ambiental, que é o Sentinelas do Mar, divulgando, onde a gente coleta plâncton, mostra para as crianças, né, no microscópio, e também fala sobre a cor da água. E como, só olhando a cor da água, você consegue saber que plâncton está ali, que bichinho está comendo aquele plâncton, e se aquilo é bom ou não para o ambiente. Isso é muito pontual. E a gente faz essas atividades em locais onde as pessoas moram perto da água. Elas veem aquilo todo dia desde que elas nasceram, né? E quando essas pessoas, essas crianças, olham as imagens de satélite e a gente fala, olha, você está aqui, elas conseguem ver a magnitude do que ela está observando naquele ponto em uma escala espacial muito maior, né? Então, por exemplo, a gente faz ali no canal da Barra, né, na Lagoa Marapendi, e quando você olha a imagem de satélite, você vê que aquela água da lagoa, ela vai para o oceano e, às vezes, por quilômetros, ela se expande, né, e muda a cor da água. E aí elas começam, então, o que está na lagoa agora está no oceano, mas isso é bom para o oceano? Então, isso já traz perguntas novas, só por causa de uma perspectiva diferente, né? Então, essa mudança de perspectiva é super importante para a gente ter noção da importância do que ocorre em escala local, globalmente, né? E também isso dá um senso de pertencimento a essas pessoas, porque elas sabem que se elas jogarem lixo ali, vai ficar sujo ali. Mas se o lixo desaparecer, desapareceu. Mas quando elas olham essas imagens, por exemplo, elas têm uma consciência maior de que ele não desapareceu, ele foi para o oceano, né? E aí ele vai matar os bichos, vai influenciar toda a cadeia alimentar. Talvez aquele carbono que o fitoplâncton absorveu vai voltar para a atmosfera. Ninguém está comendo fitoplâncton, porque o bicho morreu por causa do plástico. Então, isso realmente traz uma visão integrada do sistema terrestre e como cada um de nós influencia o que está acontecendo num sistema de uma magnitude muito maior, né? Realmente, né? A nossa presença, né, nas diversas perspectivas, o nosso olhar para o oceano faz toda a diferença, né? E pensando em todos esses assuntos que a gente vem abordando, né, principalmente o assunto principal desse evento, né, que é o oceano, o clima. A gente já falou também de justiça socioambiental, a questão de gênero, tantas questões que a gente aborda quando fala em oceano, né, porque aborda pessoas. A gente fala em oceano, estamos falando do oceano, somos pessoas. Então, a gente fala pessoas, né? Então, a gente fala em alimento, a gente aborda quase todos os ODS, praticamente todos, né, quando a gente fala em oceano. Então, como que essa conexão do clima e oceano pode nos ajudar, né, e todas essas outras também, a compreender os outros desafios socioambientais, como a poluição por lixo, a urbanização desenfreada, entre tantos outros que vêm acontecendo para que os oceanos cheguem a esses panoramas climáticos que a gente tem tido. Eu acho que todos esses estão conectados, né? A gente não tem uma separação. A urbanização desenfreada gera impactos que vão cair no oceano. A questão do saneamento, a questão dos resíduos sólidos. Então, todos os problemas, na verdade, estão juntos, estão todos conectados.
É claro que, por uma questão de ação, por uma questão de ciência, a gente precisa separar para estudar, para analisar, mas estão todos juntos, né? A queimada da floresta impacta os oceanos, a não conservação dos oceanos impacta também as florestas, impacta as cidades. Então, a gente precisa entender essa conectividade maior, essa junção de todos os biomas, de todos os problemas climáticos, e entender que a gente precisa atuar em todas as frentes, porque uma frente está junto da outra. É isso. Obrigada. Gente, nosso tempo acabou. Então, muito grata a todos vocês, todas as palestras. Espero que em 2050 a gente tenha mais oceanos ou mais peixes do que plástico e um oceano mais limpo e saudável para todos nós.